Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube, hoje para nós falarmos um pouquinho sobre os políticos profissionais e as emendas parlamentares. É fato, e a gente precisa sempre salientar e dizer, que existem bons políticos no Brasil. Existem bons deputados, existem bons senadores, mas existem os maus também. Infelizmente no Congresso Nacional, o que nós temos e o que nós acompanhamos e podemos vivenciar nos últimos anos é que os bons são minoria e nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos trocar aqueles políticos que lá estão apenas com intenções pessoais, buscando os seus interesses e esquecendo os interesses dos estados aos quais eles representam. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre esses políticos profissionais que eu classifico como os maus políticos, com relação ao uso e ao marketing que se faz das emendas parlamentares, né? Então, as emendas parlamentares, elas são importantes? Sim, são muito importantes. Vale lembrar também que existem 18 milhões de reais por deputado federal, na realidade mais de 18 milhões de reais para ser usado como emenda parlamentar por ano para cada deputado federal. Então existe um valor e esse valor precisa ser usado. E quando ele é bem usado, faz a diferença. Mas nós precisamos exigir propostas dos nossos candidatos a deputado federal, ao Senado Federal. Nós precisamos exigir posicionamentos, nós precisamos exigir projetos, a gente precisa exigir foco no desenvolvimento. E aqui eu me relaciono aos deputados federais e aos senadores do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós não podemos acreditar e nos basear apenas por emendas parlamentares. Como eu disse, as emendas são muito boas e precisam ser usadas. Se o deputado ou o senador fizer uso ou não, o valor está lá. Então ela sempre é muito bem-vinda, mas nós não podemos classificar ou querer exaltar um deputado ou um senador pelo uso apenas das emendas parlamentares. Nós precisamos fazer com que haja um trabalho, um projeto, uma dedicação, uma inovação, uma vontade de fazer a diferença a partir do segundo dia de mandato. Eu sempre digo que no primeiro dia, pelo menos, tu tem que conhecer o terreno que tu pisa. Mas a partir do segundo dia de mandato, a gente já precisa estar trabalhando com muita intensidade em prol do Estado que se representa. Então, nessas eleições, vamos estar atentos, pessoal. É notório também que a gente vê nessa época agora, nesse último ano, alguns maus políticos que fazem uso apenas das emendas parlamentares para buscar voto. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que esses maus políticos, eles compram os votos com as emendas parlamentares. Se dirigem às pessoas de uma maneira fantasiosa, medíocre até às vezes, buscando mostrar algum interesse por determinada região do Estado apenas para oferecer emendas parlamentares. Mas como eu disse, as emendas parlamentares são boas, a gente precisa fazer bom uso dela, mas não pode ser só isso, porque emenda parlamentar é o dinheiro do povo voltando para o povo. Não serve, nunca poderá servir como marketing para político nenhum. As emendas parlamentares, os valores destinados para as regiões dos estados é obrigação de qualquer político. É obrigação de qualquer político destiná-la para que haja desenvolvimento no estado que ele representa. Emendas parlamentares não podem servir de marketing político ou de marketing pessoal para uma determinada eleição. O que serve para nós e que nós eleitores precisamos buscar é o entendimento desse deputado ou desse político com relação ao estado que ele vai representar. Nós temos que buscar a dedicação desse político, se ele realmente está inteirado com os problemas da comunidade, com os problemas do Estado, se ele entende quais são os pontos específicos que precisam de mais atenção para que o Estado possa se desenvolver. Enfim, existe uma vasta condição e inúmeras situações, vamos dizer assim, para que nós possamos eleger o melhor político para o nosso Estado agora em outubro. Devemos ficar atentos e prestar atenção nas propostas. Políticos sem propostas não servem para o nosso Estado. Políticos que trabalham somente com emendas parlamentares não servem para o nosso Estado. Nós precisamos das emendas, sim, elas nos ajudarão, mas nós precisamos de projetos e propostas para que nós possamos desenvolver o nosso Estado. E aí eu me refiro ao Rio Grande do Sul com a maior e melhor intensidade.
levando lá para o povo gaúcho melhores condições, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Precisamos colocar o nosso estado do Rio Grande do Sul de novo em destaque no Brasil. Mas para isso, nós precisamos de políticos dedicados, políticos que trabalhem com intensidade, com vontade, com dedicação, com motivação e, acima de tudo, com interesse. Certo, pessoal? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.